aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo, de maneira bem breve e rápida, 8 ações que eu entendo que estão sim ainda baratas, embora a bolsa brasileira tenha subido bastante nesses últimos 4, 3 meses. Mais uma vez, cumpre observar que aqui é só minha opinião, são ações que eu vejo que tem um potencial não só de crescimento, mas de dividendo também. E, mais uma vez, só ressaltando, é só minha opinião. Se você tiver alguma outra ação que você queira indicar aqui, deixe o nome dela aqui nos comentários. E aproveitando também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e continue apoiando a gente aqui, que gosto muito desse retorno de vocês e toda semana que passa eu me sinto mais confiante para continuar gravando. Bem, o intuito desse vídeo é exatamente trazer empresas que eu entendo que ainda estão descontadas, embora a gente pode observar aqui que nos últimos 12 meses a nossa bolsa subiu bem, subindo mais de 20%, principalmente depois desse início de ano. A gente pode observar que a partir aqui de março, abril, a bolsa teve um crescimento exponencial e até por isso muitas empresas que antes vinham sendo negociadas por valores bem interessantes e bem descontadas no último ano principalmente, elas acabaram subindo bastante de preço. Mas o que eu quero mostrar com esse vídeo é que existem sim essas empresas, e até para não desmotivar muita gente que começou a investir, tem visto sua carteira subir muito, seu preço médio subir. Até porque, investidores, se a gente for observar aqui, o PL atual que a nossa bolsa, no caso o nosso Ibovespa, vem sendo negociado, é de atualmente, na data de 10/7/2023, cerca de 5,51 vezes. Ou seja, tem uma comparação histórica, a gente pode ver aqui que nossa bolsa já foi negociada a um PL de 25 vezes. A gente pode até fazer um paralelo e uma comparação exatamente com esse período onde os juros estão muito altos, nossa bolsa está assim descontada e, vale lembrar, nossos juros ainda está muito elevado, com períodos em que nossa bolsa ela vem sim sendo negociada a múltiplos esticados, que é exatamente nesse período de juros baixos. Ou seja, embora a bolsa tenha subido sim cerca de 20% no último ano, cumpre observar que ela vem sim ainda sendo negociada a múltiplos interessantes, uma vez que normalmente era para ela estar sendo negociada em torno de 130 a 140 mil pontos para ter um PL ali na sua média histórica. Então, dando continuidade ao vídeo, a primeira das 8 ações que eu trago no vídeo de hoje, que ao meu ver ainda se encontram a múltiplos interessantes, é exatamente a Taurus Armas, de código TASA4. Como eu disse, o intuito é exatamente mostrar empresas que têm sim perspectiva não só de crescimento, mas de retorno em dividendos. E a Taurus se enquadra exatamente nisso. É uma empresa que nos últimos meses já distribuiu quase 9% em dividendos, vem sendo negociado a um P sobre VP de um pouco mais de 1,5 e tem apresentado um PL atual de 5,19. Para além disso, e até em contramão à nossa bolsa, a Taurus Armas apresentou uma desvalorização de um pouco mais de 3% nos últimos 12 meses. Enfim, o intuito aqui desse vídeo é mostrar ações bem breves, ou seja, eu não vou explorar cada um múltiplo analisado nem profundamente, e nem vou explicar propriamente o que cada empresa faz. Eu acredito que todas as empresas que eu vou falar aqui, basicamente, todos aqui devem conhecer, e se você não conhece, sugiro que você as busque aqui no canal, porque eu já fiz vídeos e já abordei diversas delas aqui. Mas aqui, como a gente pode ver, a Taurus Armas tem assim apresentado um crescimento bom e uma distribuição de dividendo bem interessante e regular. Para além disso, até com a nossa taxa de juros altas, ainda assim ela tem conseguido manter uma margem líquida muito boa, acima de 15%, e a empresa que, acima de tudo, investidores, não tem dívida praticamente nenhuma. E por causa desses fatores, eu entendo sim que a Taurus é uma empresa que, embora eu ainda não tenha em carteira, é uma empresa interessante e sim com múltiplos muito atrativos. Bem, investidores, a próxima ação que eu trago no vídeo de hoje é a ação da Vale, de código VALE3. Assim como a Taurus, e em contramão ao nosso Ibovespa, a Vale também vem apresentando uma desvalorização de um pouco mais de 1% nos últimos 12 meses. Mas fora isso, é uma empresa que tem múltiplos muito interessantes, um dividendo yield de quase 9%, um P sobre VP de um pouco mais de 1,5 e um PL de 3,67. Bem, é importante a gente destacar que sim, a Vale é uma empresa cíclica, diretamente ligada ao ciclo do minério de ferro, mas o importante é a gente observar que a margem líquida da empresa, até em anos em que não é alta do minério de ferro, ela sim consegue rentabilizar uma margem de 14, 16, 19%, o que é muito interessante por si só. Obviamente que em anos de alta do minério de ferro, como vem sendo sim esses últimos anos, ela consegue uma margem extraordinária de mais de 40%. Para além disso, a empresa também sem dívida quase nenhuma e com um crescimento consistente nos últimos 5 anos. Ou seja, é uma empresa que tem múltiplos interessantes, sim, deve ainda sofrer
com a questão do minério de ferro e na expectativa do crescimento da China, mas a esse preço e a esses múltiplos que vêm sendo negociadas hoje, em julho de 2023, eu entendo sim que a Vale está com um preço muito interessante. Bem, investidores, outra ação que eu entendo sim que vem sendo negociada a múltiplos interessantes, talvez nem tanto quanto a Taurus e a Vale, é o Banco Bradesco. A gente pode ver aqui que o dividendo do Bradesco em comparação às duas anteriores é um pouco menor, e a expectativa para o futuro também é que se mantém em torno desses 6, 7 e poucos por cento, mas ainda assim, na data de hoje, a gente pode ver que o Bradesco vem sim sendo negociado a um P sobre VP abaixo de 1, ou seja, via de regra ela vem sendo negociada propriamente com desconto, mas ainda assim vem apresentando um PL até que interessante de um pouco menos de 8. Ainda assim apresentou uma valorização modesta em comparação à valorização de 20% do nosso Ibovespa nos últimos 12 meses, mas vem assim valorizando 7%. Mas a grande questão do Bradesco é que, embora ele já seja um banco sedimentado na nossa estrutura nacional e tudo, ou seja, é um dos grandes bancos do nosso país, a esses múltiplos, ele vem sim apresentando um desconto histórico. A gente pode ver que, embora ele venha assim sendo negociado a um PL abaixo de 8 ou quase 8 ali, a média dele, na verdade, é de 10 e pouco, considerando os últimos 10 anos. Ou seja, ainda vem sim, obviamente, não é o desconto que ele apresentou ano passado, de 6, de um pouco menos de 7 no PL dele, mas ainda assim é um desconto para você ficar atento. E se você gosta do setor, eu indico sim, é uma boa compra. Eu já comprei, eu particularmente tenho em carteira. Atualmente é uma das minhas maiores posições, mas exatamente porque eu comprei no ano passado, com esse PL que estava ridiculamente barato, a um P sobre VP abaixo de 0,9. Enfim, é um banco, como eu disse, é um dos maiores do país, ou seja, ele não vai ter um crescimento exponencial, como a gente pode ver aqui. Nos últimos 5 anos cresceu em média 3%, como a gente pode comparar com outras empresas da Bolsa que normalmente crescem 10, 12, 15% ou até mais, como a gente vai ver aqui no vídeo. Mas é uma empresa sólida, não vai explodir na sua carteira, mas também você conseguindo comprar boas empresas, ainda que sejam empresas que não vão explodir, mas a preços interessantes, como é o caso de Bradesco, pode ser que valha a pena. Por isso que eu estou trazendo o Bradesco no vídeo de hoje. Ainda no setor bancário, eu trago o banco ABC, de código ABCB4. E é importante trazer, investidores, que o banco ABC, assim como o Bradesco, estão em um dos melhores setores, que é o setor bancário, mas na minha opinião e na minha visão, o Banco ABC ainda apresenta um desconto muito mais interessante do que o Banco Bradesco. Bem, nos últimos 12 meses o ABC vem apresentando um dividendo de quase 9%, ainda assim vem sendo negociado um P sobre VP de menos de 0,8, isso um banco privado, e vem apresentando um PL de exatamente 5. E assim como o nosso Ibovespa, a gente pode ver que o ABC subiu quase que 20% nos últimos 12 meses. E diferentemente do Bradesco, investidores, como a gente pode ver, que nos últimos 5 anos cresceu em média 3%, o Banco ABC cresceu em média 14,42%, ou seja, é um banco pequeno, que ainda tem perspectiva de um bom crescimento e em paralelo com excelente distribuição de dividendo. Até porque, embora o Bradesco tenha um payout de cerca de 80%, o ABC, com esses quase 9%, vem simplesmente apresentando um payout de um pouco mais de 39%, ou seja, é um banco que cresce e distribui bons dividendos e tem uma excelente gestão. Para além disso, um ROI muito interessante, e já eu vou abordar ele em comparação aos outros bancões do nosso país, mas é uma das grandes pechinchas da Bolsa, na minha visão atualmente. Eu venho comprando sempre que posso, nem que seja 10 ações, 15 ações no mês, mas não vou negar que fico sempre chateado quando o Banco ABC sobe, porque por mim ele poderia continuar esses preços por mais tempo. E aqui uma comparação do Banco ABC com Santander, Bradesco e Itaú. A gente pode ver que o Banco ABC dá uma aula nos 3 bancões, em praticamente todos os múltiplos. Um PL muito interessante, principalmente em comparação a dos outros bancos, que a gente pode observar aqui que, sim, em comparação a Santander e Itaú, até o Bradesco vem apresentando um leve desconto, mas em relação a todas as outras métricas, o Banco ABC dá uma aula em todos, seja em dividendo yield, em P sobre VP, em margem do banco, no ROI, que a gente pode ver que o Banco ABC, que não é considerado um banco gigante em comparação a esses 3, só fica atrás do ROI do Itaú. E para além disso, é um banco que tem um crescimento de receita e lucro muito maior do que os outros bancos. Só o Itaú que chega um pouco perto na questão do crescimento das receitas. Ou seja, na minha visão, o Banco ABC está sim muito descontado, embora, cumpre ressaltar, tenha subido quase que 20% nesses últimos 12 meses. Bem, investidores, ainda dentro do setor bancário, a terceira ação desse setor que eu trago no vídeo de hoje é a ação do Banrisul. A gente pode ver aqui que o Banco Banrisul distribuiu nos últimos 12 meses um dividendo de quase 6%,
e ainda assim vem sendo negociado um P sobre VP de 0,64 e um PL de 6,69. Mas o que chama a atenção no Banco Banrisul é o seu crescimento nos últimos 12 meses de quase 70%. Muito disso, como a gente pode observar aqui no gráfico, se deu nesses últimos 2, 3 meses, investidores, como a gente pode bem notar aqui. Mas qual é a questão do Banco Banrisul? Diferente do Banco ABC, embora os dois sejam sim bancos bem menores em comparação aos gigantes do país, o Banco Banrisul é um banco estadual, ou seja, ele pertence ao controle estatal. E dessa forma, e é normal que empresas estatais tenham seus múltiplos esticados, puxados para baixo, como é o caso do Banco Banrisul. A única ressalva que é bom a gente fazer na questão do Banco Banrisul, até em comparação ao ABC, é que enquanto o ABC tem um payout de um pouco menos de 40%, o payout do Banco Banrisul é mais de 60%. Obviamente não é os 80% do Bradesco, mas também não é os 40%, 30% e pouco do ABC. Isso porque é um banco que ele visa sim e ele vai estar distribuindo os bons dividendos, mas ele não é um banco que vai crescer tanto. Até porque, como a gente pode observar aqui, nos últimos 5 anos ele teve um crescimento negativo, ou seja, em relação ao lucro, ele teve um lucro que encolheu. Ou seja, não é um banco que vai explodir em relação às suas cotações, até muito interessante essa subida drástica que ele teve nos últimos 12 meses, mas é um banco que vai estar propriamente distribuindo bons dividendos. E até pelos seus múltiplos, como eu trouxe, para mim um PL ali abaixo de 8 já é interessante. Como eu disse, já teve momentos em que a nossa bolsa teve sendo negociada a um PL de 25 vezes. Ou seja, qualquer ação com um PL de 8 já chama atenção. E enfim, até em comparação aos outros bancos, a gente pode ver que o Banco Banrisul é um pouco mais fraco em relação ao seu ROI, até em comparação ao ABC e o Itaú que eu trouxe. Mas como eu disse, investidores, o Banrisul pode ser uma boa oportunidade para você que visa só o dividendo. Ele vai estar ali anualmente distribuindo entre 6% e 7%, e é isso que você pode esperar dele. Dando sequência, investidores, e agora saindo do setor bancário, eu trago a ação da Companhia de Saneamento do Paraná, a famosa Sanepar, de código SAPR4. A gente pode observar aqui que nos últimos 12 meses a Sanepar distribuiu um pouco mais de 4% de dividendo e ainda assim vem sendo negociado um P sobre VP de 0,7 e um PL incrível de 5,4. E da mesma forma do Ibovespa, que vem subindo cerca de 20% nos últimos 12 meses, a Sanepar também vem subindo próximo de 20%, atualmente representando 23%. Bem, investidores, e qual é a questão da Sanepar? A Sanepar, a gente pode ver pelos múltiplos, ela pode não chamar a atenção na questão dos dividendos, mas em relação ao PL e ao P sobre VP dela, é sim interessante. Até porque a Sanepar, por causa do marco do saneamento, eu já falei isso aqui no canal, ela tem uma perspectiva de aumento da sua dívida, porque, como a gente pode observar, que ela tem uma dívida tranquila atualmente e não deve ser um ponto a ficar muito preocupado, mas uma das questões do marco do saneamento é que as empresas que fazem parte desse setor vão ter que estar investindo pelos próximos anos um pouco mais do que o normal para existir esse incentivo ao crescimento do setor, principalmente em diversas regiões do Brasil que são precárias. Ou seja, pelos próximos 2, 3 anos, a Sanepar ainda deve sofrer com relação a esses altos investimentos. Mas qual é a questão da Sanepar? A Sanepar ela é praticamente única no estado do Paraná, atua em um dos setores mais fundamentais para a sobrevivência humana, que é exatamente a questão do saneamento, e ela tem múltiplos muito interessantes. A gente pode ver que ela tem uma margem líquida excelente, de mais de 20%, e ainda assim vem sendo negociado a um PL baixo e a um P sobre VP também muito baixo. Mas o que acontece na questão da Sanepar é exatamente a questão do saneamento, do marco do saneamento. Mas eu entendo que é uma empresa que, dando 1 ano, 2 anos para ela tem tudo para destrinchar esse crescimento de valor dela. E caso você consiga vir aportando consistentemente e caso ela caiba na sua estratégia de investimento, a empresa sim que eu entendo que está barata, embora, como eu disse, subiu mais de 20% nesses últimos 12 meses. Bem, investidores, a próxima ação que eu trago é uma ação que não tem nem 3 anos de bolsa ainda, que é a ação da Auren Energia. Bem, particularmente é até difícil avaliar a Auren Energia, porque ela é uma empresa que não tem muito tempo de bolsa, diferente das anteriores que eu trouxe. Mas qual é a questão da Auren? A Auren é a antiga CESP Energia, e ela já teve o capital aberto em bolsa, mas hoje ela é outra empresa. Você pode conhecer porque ela é uma das queridinhas do Bassi, é uma empresa que tem uma perspectiva não só de crescimento, mas principalmente de distribuição de dividendos, e a gente pode ver que nos últimos 12 meses está com a média de 10,52%, dividendo extraordinário, ainda assim vem sendo negociado a um P sobre VP de 0,92 e um PL de 4,9 vezes. Ainda assim vem apresentando uma valorização de um pouco mais de 10% nos últimos 12 meses. Qual é a questão da Auren, investidor?
A Auren, ela está em um setor muito bom, que é o setor de energia elétrica. Ela tem alguns gatilhos jurídicos que tem a perspectiva de entrada de caixa muito robusto, até grande parte desse caixa já entrou e a Auren optou por distribuir em dividendos, até por isso ela tem apresentado um dividendo extraordinário nos últimos 12 meses, mas é uma empresa que para um médio prazo principalmente, é uma empresa que tem tudo para dar um retorno muito interessante para o acionista. A gente pode observar que desde o seu IPO ela valorizou bem, mas também não explodiu nem caiu muito. Ela começou aqui cotada a mais ou menos R$13, atualmente vem sendo negociada a 14,26. Mas é uma empresa que vem sim sendo negociada a um PL muito interessante, ali abaixo de 5 vezes. É uma empresa que tem a perspectiva de pagamento de dividendos e eu entendo sim que está ainda sendo negociada a valores interessantes e por isso eu trouxe no vídeo de hoje. Bem, investidores, a última ação que eu trago no vídeo de hoje é a ação da Klabin. A Klabin, que nos últimos 12 meses vem também se valorizando mais de 20%, acompanhando essas 20% também do Ibovespa, mas ainda assim ela vem sendo negociada a um PL de um pouco menos de 5 vezes, um P sobre VP de 2,27 e acima disso ainda conseguiu distribuir mais de 7% de dividendo. Bem, investidores, qual é a questão da Klabin? É importante a gente lembrar que a Klabin ela atua no ramo principalmente de celulose. Diferente, por exemplo, da Irani, que trabalha na questão majoritariamente com a questão de papel e embalagens, a Klabin ela trabalha com a matéria-prima em si, que é exatamente a celulose, ou seja, ela está exposta sim ao mercado. E a gente sabe que a Klabin e esse mercado de celulose vem de um mercado de alta. Até por isso, a empresa tem a perspectiva de não estar distribuindo tantos dividendos assim nesse próximo ano ou daqui a 2 anos. Porque são ciclos, é normal quando a gente está falando de commodity. Mas qual é a questão da Klabin e de maneira geral das empresas de commodity? É você, tendo paciência, é claro, investir nessas empresas na baixa da commodity, como eu entendo o seu caso da celulose atualmente, para poder colher os frutos em um curto e médio prazo. A Klabin é uma empresa que tem tudo para continuar crescendo. Como a gente pode observar, seu crescimento nos últimos 5 anos foi quase de 100%, mas isso porque, cumpre ressaltar, porque a gente veio de um ciclo de muita alta e forte, mas ainda assim a Klabin, até pela sua dívida, como a gente pode observar aqui, ela procurou investir muito e ela tem o projeto Puma 2, que tem a perspectiva e já vai entrar em atuação em novembro desse ano, pelo menos é o planejamento, de ampliar a sua produção. Ou seja, é uma empresa que tem mais de 100 anos, ou seja, ela já se provou ao longo do tempo. É uma empresa que sempre busca estar distribuindo bons dividendos e ainda assim é uma empresa que tem tudo para continuar crescendo. Pelo menos essa é a política da empresa e é uma empresa que eu particularmente gosto muito, até porque tem essa questão da verticalização, que é uma empresa que procura não estar desmatando e sim plantando a sua própria matéria-prima. Enfim, investidores, esse foi o vídeo de hoje. Tentei ser bem breve, tanto que eu não explorei nenhuma empresa a fundo, não trouxe resultados, não trouxe planilha de nada. É simplesmente minha visão e caso você tenha alguma delas, comente aqui embaixo, se inscreva, deixe seu like para continuar me ajudando aqui e até a próxima, investidores.